Nos nossos estúdios, o médico Dr. Rafael Holanda, esse cajazeirense ilustre, e que na manhã de hoje, Dr. Rafael, o senhor visitando a cidade de Cajazeiras também, e felicitando a nossa cidade pelos seus 152 anos de emancipação política. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, eu me regozijo em participar das comemorações dos 152 anos da minha terra. Essa terra que desenvolveu de forma fantástica. Eu nasci na Praça da Matriz e meu mundo, naquela época, era circundado por 4 ou 5 ruas. Era uma cidade pequena, tranquila, não tinha médico quando eu nasci, eu vim pelas mãos da parteira. Fiz o meu primário no Grêmio Artístico Cajazeirense, fiz o meu ginásio no Colégio Diocesano Padre Rolim. Como a continuação do estudo não existia aqui em Cajazeiras, eu fui para João Pessoa, onde fiz o meu científico, medicina, e em 1972 eu terminei medicina, fui para São Paulo, quando passei 4 anos fazendo neurocirurgia, tempo integral, dedicação exclusiva, com a finalidade de vir para Campina Grande, que não tinha nenhum especialista no meu ramo. E eu cheguei em Campina Grande no dia 19 de janeiro de 1976. E de lá para cá estou exatamente há 39 anos, prestando serviço à comunidade médica, desde Cabedelo, inclusive já operei pessoas de João Pessoa até Cajazeiras. O meu comprometimento é com a saúde, é com respeito àquele que necessita. Eu nunca, em momento algum, deixei de atender um grito de dor ou um grito de sofrimento. Eu sempre fui pautado e aprendi baseado nos princípios hipocráticos, de que quando você faz a medicina, é preferível você viver com a consciência tranquila do que o bolso cheio de cifrão. E esse foi o meu compromisso. Eu trabalhei, batalhei, fui concursado pelo Ministério da Saúde, fui concursado pelo Ministério da Previdência, mas não deixei de realizar as minhas funções, as funções que é clássica de quem é médico, a função que é clássica daquele que tem a finalidade básica de se tornar reflexo de Deus na esperança dos que sofrem. Então o senhor, como falou, a sua realidade de infância, daí o senhor teve esse desejo de adentrar a medicina, já que a cidade de Cajazeiras não tinha nenhum profissional assim da área da neurocirurgia, e o senhor teve esse desejo e foi até São Paulo se capacitar para isso. Quando eu fazia medicina em João Pessoa, normalmente nas minhas férias eu vinha aqui para Cajazeiras. No meu período de férias eu ficava no Hospital Regional de Cajazeiras. Era acompanhado por Dr. Epitácio Leite, por Dr. Antônio Araruna, por tem um oftalmologista aqui, que era o Dr. Sabino, o Dr. Valdemar. Quer dizer, eu acompanhava esse pessoal durante o meu período de férias. E depois eu voltava para João Pessoa. E com isso eu consegui ter a certeza absoluta que tudo que você tem que fazer quando você abraça a medicina é esquecer, antes de tudo, as vaidades. Eu sempre fui um cara extremamente temente a Deus. Eu nunca, em absoluto, usei o seu nome primeiro em vão. Eu sempre fui um cara que fui pautado a ter a certeza absoluta que tudo que eu faço existe na realidade das suas mãos. Eu sempre trabalhei. Agora, em janeiro, por exemplo, eu completei 15 mil atos de cirurgia. E fora outros procedimentos clínicos, outros procedimentos de uma maneira geral. Mas realizei já 15 mil cirurgias, junto com minha equipe, e com o intuito maior de atender aos nossos conterrâneos, a todos aqueles que me procuraram até hoje. Doutor Rafael, em 39 anos, quase 4 décadas de serviço e de doação à área da saúde e à população de uma maneira em geral, o senhor chegando à marca de 15 mil procedimentos cirúrgicos. O que significa isso para o senhor?
Olha, isso não me faz vaidade. Isso faz com que eu continue. Porque durante esse tempo que eu corri nessa estrada de decência e dignidade, nessa estrada que eu acredito que todo médico deveria se proceder, eu fiz o que foi possível para amenizar sofrimentos. Eu fiz o que foi possível para salvar vidas. Muitas das vezes, a gente se acha perdido no oceano, porque as lesões são extremamente graves. Eu me especializei numa especialidade extremamente ingrata, teoricamente. É a neurocirurgia. Vivo com um pé na vida e o outro na morte. Todo dia, todo dia. E às vezes, e a maioria das vezes, graças a Deus, os meus pés sempre pautaram pela vida. Sempre fui de visão. Na hora em que eu pude salvar, eu salvei. Na hora em que eu pude confortar, com certeza eu confortei. Fui, antes de tudo, o que realmente nos prega a saúde. Às vezes a gente vê com certa tristeza os lapsos, os erros que ocorrem diuturnamente. A gente vê na televisão, vê na rádio, tantos e quantos médicos fazem da sua profissão uma indignidade. Eu acho que o certo, na realidade, é você entrar e sair com os mesmos passos. Você entrar e sair com o mesmo riso. Você entrar e sair e, se possível, chorar e dividir as lágrimas com aqueles que necessitaram, com aqueles que precisaram de você. A área da medicina, você tem a vida do seu próximo na sua mão. E o senhor falou aqui que é uma pessoa, sempre foi uma pessoa temente a Deus, o Deus da vida. Você acha que essa questão da vida, de Deus, essa questão da área da medicina, a ciência com a religião, até que ponto o senhor consegue também colocar Deus na sua sala de cirurgia? Olha, preste atenção, eu acho que se você não acredita em Deus, você não sabe interpretar os segredos médicos. Porque você vê uma máquina como o coração bombear aquilo ali, sem nenhuma modificação no seu ritmo, soltar sangue até a última arteríolas. Você vê um cérebro daquele pulsar no seu olhar, e através daqueles mecanismos todinho, você compreender a fala, a maneira do cara mexer o braço, a perna, tudo isso, e não crer em Deus, é muito difícil. Eu me baseio sempre pelo Salmo 121, que diz que minha salvação vem do alto. Aquele que criou o céu, a terra. Então é dele que eu tiro toda a substância necessária para continuar a minha vida. Eu não aceito que alguém diga, por mais que se procure, como o Yuri Gagarin, quando chegou lá em cima, procurei Deus e não encontrei. Mas deixa que o homem era quem estava ao lado dele, guiando aquela máquina. Ele não encontrou porque a visão dele é pequena, uma visão curta. Mas Deus é o que existe de melhor em qualquer profissão. Não é só médico, não. Porque você pegar um cara que chega acidentado, grave, você bota na sala, opera, e o cara sai. Será que só foi você que fez isso mecanicamente? Cadê os seus sentimentos de amor? Cadê os seus sentimentos de crença, de paz, de esperança, de tranquilidade? Não, amigo. Eu sempre digo com toda certeza. Você deve interpretar a medicina como reflexo de Deus na esperança dos que sofrem. E aqui eu venho, gosto da minha terra. Eu disse que Cajazeira se desenvolveu, Cajazeira cresceu. Cajazeira, os meus passos foram cobertos pelos paralelepípedos e pelo asfalto. Mas tenha certeza, se você tirar o paralelepípedo e o asfalto, você vai ver minhas pegadas. Porque lá eu deixei implantado. Lá eu criei o ritmo que eu gostaria de fazer. Desde pequenininho que eu gostava de fazer, queria fazer medicina. E saí do 4º ano, fui já na certeza absoluta que ia fazer medicina. Fiz,
passei no primeiro vestibular de medicina e concretizei o meu sonho, a minha realidade. E também que eu gostaria de fazer era neurocirurgia e eu realizei o meu sonho. Permaneci 4 anos em São Paulo, tempo integral da agregação exclusiva. Cheguei em Campina Grande com a mão na frente e outra atrás. Porque eu não utilizei absolutamente meu tempo lá em São Paulo para dar plantão em A ou em B. Não, muito pelo contrário. Quanto mais estudava, mais eu queria aprender, porque eu tinha certeza absoluta que em João Pessoa tinha o doutor Zé Alberto, que distava a 1h30 de Campina Grande e era também um especialista de renome. E eu queria manter a minha dignidade e fazer o meu campo de atendimento, principalmente para aqueles sofridos do sertão, aquelas pessoas que vivem na miséria absoluta da dor e não tem quem lhe estenda a mão. Eu nunca, você pode procurar aí, talvez, pode encontrar alguém que se senta magoado porque eu não consegui fazer o que realmente eu quis fazer. Por exemplo, você pega um cara extremamente grave, você não tem luta, se compromete com a família para fazer alguma coisa pelo paciente, mas as forças divinas às vezes são maiores do que você. E o paciente morre. Pode ter alguém que se encontre magoado e diante da sua televisão, eu peço perdão. Não por imprudência, não por incompetência nem negligência, mas porque eu não pude fazer. Mas tenha certeza absoluta que do jeito que você chorou, eu senti também. Porque não é fácil você perder pessoas, não é fácil. Mas não é fácil também você jogar a culpa no médico, quando na realidade o médico fez de tudo para fazer. Agora, existe também o outro lado da moeda. Existe os negligentes, aqueles que tanto faz o indivíduo passar na sua frente com intenso sofrimento, como passar uma boiada, para ele é diferente. Ele não tem a sensibilidade. Então eu digo o seguinte, se o indivíduo nasce, a sua finalidade maior é se vir. Se não teve a condição de se vir, que fosse abortado logo do útero da mãe, para não cometer as desonras que a gente vê de forma diuturna na televisão, rádio, você ouve esse negócio. Então, o médico tem que ser, antes de tudo, o princípio da moral, o princípio da dignidade, o princípio do respeito. E trazer dentro de si a única esperança maior, a sua crença de que quando você abre uma cabeça, alguém está segurando a sua mão. E esse alguém é Deus. Muito forte, viu, Rafael? É um testemunho muito forte. E Cajazeiras completando 152 anos, esse programa especial, você também pode participar, e a gente já recebe algumas mensagens aqui, Rafael, e iremos registrar, claro. Você que está nos acompanhando pode mandar mensagem, mandar um abraço para o meu amigo Maninho, ele que é ouvidor do município, e diz, estou vendo e assistindo seu programa, transmita meu abraço a doutor Rafael, também o nosso querido Júlio César, da Secretaria de Infraestrutura, Dayana também acompanhando o programa, Iris, parabéns, doutor Rafael, você é um excelente profissional. E nós recebemos uma mensagem aqui, Rafael, de Kennedy José. Sou aqui do bairro de Capoeiras e hoje pela manhã ouvi sua entrevista no rádio e me emocionei. Me emocionei porque o senhor contou a história de uma criança e, se possível, o senhor contasse-la de novo. Esse seu testemunho hoje pela manhã, que muito forte também. Essa história é extremamente interessante. Eu estava no hospital, era mês de junho, mais ou menos, e um cidadão tinha vindo de Recife visitar a sua sogra com 2 criancinhas de 3 anos de idade, elas eram gêmeas. Então ele, enquanto estava falando com a sogra, com uma aqui, procurou a outra, não encontrou. Quando procuraram dentro da casa e não encontraram, foram lá fora e ela estava lá embaixo da piscina.
O pai mergulhou, tirou a criança, chegou no hospital, foi vista pelo ortopedista, foi visto pelo um anestesista. E eles já entregaram o laudo e que a criança tinha morrido. Eu estava numa sala distante. Quando chegou a enfermeira lá, por nome Marlene, me disse, doutor, tem um pulinho ali na sala para olhar uma criança, que está um desespero, o pai, a mãe, todo mundo chorando. Eu cheguei, era uma galeguinha bonita. Por sinal, quando eu cheguei na sala, que falei para o ortopedista e para o anestesista, eles disseram, não, já está morta, pode ficar tranquilo. Aí quando eu olhei, ela já estava enroladinha no lençol e já com a faixinha toda prendendo o lençol da criança. Eu mandei desenrolar, para confirmar, porque você dizer é uma coisa, agora você vê é outra. Realmente ela tinha todos os sinais característicos de morte encefálica. Todos os sinais, midríase bilateral, pele extremamente fria, não tinha sinais de respiratório, absolutamente nada. Aí eu pensei, eu digo, mas rapaz, se Deus, se Jesus, na sua infinita bondade, tirou Lázaro 3 dias depois de morto, por que eu não posso tentar nessa criança? Passei um tubinho na garganta dela e comecei a fazer massagem. A essa altura, dentro da sala, o pai de joelho, com a mão na minha perna aqui, a família aí encheu. Aí começaram a orar, a rezar, e eu massageando. 15 minutos depois eu senti o coraçãozinho dela bater na minha mão. Eu digo, puxa, peguei a alma pelo pé. E depois ela começou a dar sinais de expansibilidade pulmonar, quer dizer, ela começando a respirar. Eu tinha também, baseado nesses princípios, de que quando você cai dentro de um rio, dependendo da temperatura, há um bloqueio cardíaco e, consequentemente, uma queda do metabolismo basal. E eu digo, rapaz, eu vou tentar. E tentei e tirei a criança. 3 dias depois, a família que mora em Recife levou para Recife. Passou o tempo, eu não soube mais notícia dessa criança. Um dia eu estava lá na praia, na casa do meu pai, sentado no banco que tinha lá, quando um carro grande, preto, parou. Quando a porta abriu, eu vi que era o pai da criança. Aí, quando ele desceu junto com a mulher, abriu a porta de trás e saíram as 2 crianças. Todas elas na faixa de 13 anos. Aqui eu fiz o possível e o impossível. E com as mãos de Deus eu trouxe para a vida. Arrastava apenas um pé esquerdo. Ela puxava um pouco o pé esquerdo. E o pai disse, minha filha, dê a bênção ao seu pai. Aí pronto, aí nos abraçamos e eu sou um cara extremamente sensível, eu sou um cara que, por isso é que eu digo que Deus me deu a boa vontade de ser médico. Deus me deu a dignidade de ser homem e Deus me deu, antes de tudo, o direito de rir e chorar. Rir quando nos sucessos e chorar nas decepções. Mas isso é extremamente importante. Então, todos nós nos abraçamos e choramos juntos. E oramos e agradecemos a Deus. Porque é difícil você compreender esse tipo de coisa. Mas nós conseguimos tirar essa criança. E com 13 anos, já faz exatamente esse período, ela deve estar agora com 18, 19 anos. Também desse dia para cá, não soube mais notícias dessa mocinha. Mas o importante é que no período mais importante da dor, eu consegui aliviar. E ela deve estar bem, graças a Deus. E o senhor vai guardar para o resto da vida esse momento? Eu guardo sempre, porque tem certas coisas na vida que a gente se sensibiliza e guarda isso aí. Entendeu? Eu me lembro, o tempo passa e a gente vai ficando velho. Eu tenho até uma história interessante que aconteceu recentemente comigo. Eu estava num supermercado, na fila dos idosos. E ao meu lado tinha um cidadão que aparentemente era mais velho que eu.
E a gente começou puxando um diálogo, ele me perguntou, o senhor é o quê? Eu digo, eu sou médico. Médico sou. E o senhor faz o quê? Eu digo, eu opero cabeça, opero coluna. Aí ele disse, mas rapaz, me lembrou bem. Em 1976, eu tinha um primo que foi operado da cabeça. Ele morreu mês passado de um infarto. Mas quem operou foi o doutor, o cara ficou rodando, aí disse, doutor Rafael Holanda. E eu calado. Aí ele disse de jeito, olha, em 76, eu era um rapazinho. Ele já era médico. A essa altura dos acontecimentos, ou ele já morreu, ou se estiver vivo, só está a espoleta. Aí eu fiquei olhando assim, e disse, como é o nome do senhor? E ele sem saber ainda que era o senhor. Ainda. Como é o nome do senhor? Digo, Rafael Holanda. Mas, rapaz, esse homem soltou a bengala. Ele soltou literalmente a bengala e gritou, Maria, venha ver aqui, doutor Rafael. Aí a mulher correu, foi um abraço danado. Eu tinha operado o primo dele em 1976. E pela interpretação dele, ele disse, ou ele morreu, ou se estiver vivo, só está a espoleta. E aqui nós estamos. Continuamos do mesmo jeito. Graças a Deus, Deus tem me dado a força necessária para continuar no mesmo jeito. Eu estou aposentado dos meus trabalhos, eu era funcionário público federal do Ministério da Saúde, funcionário público federal do INSS, estou aposentado dos dois, mas continuo, na realidade, a mesma luta, a mesma batalha, atendendo as mesmas pessoas, recebendo telefonemas aqui, quase que diariamente, de pessoas, doutor, dá para mandar alguém aí? Pode mandar, não tem problema nenhum não, aqui está aberto. Aqui a gente recebe com dignidade, com respeito, pode mandar. Doutor, estamos precisando de um quadro grave, telefone para UTI, se tiver vaga, traga, eu recebo. E assim a gente vai tocando a vida, porque a vida na realidade nada mais é do que um ciclo de ida e volta. A vida não é uma reta, que você passa aqui, ofende alguém e vai embora e acabou. Não, a vida é um ciclo. As coisas benéficas que você faz aqui adiante, você será compensado. E as coisas ruins que você comete, com certeza absoluta, você terá. Porque essa é a lei do retorno. Você não pode ofender e indignificar as pessoas e ficar calado, não. Deus, na sua infinita bondade, mais uma vez eu digo, Ele sabe realmente orientar a vida para que dê suas respostas. E essa é a vida que eu levo, a vida que eu toco do dia a dia. Gosto demais de Cajazeiras. Eu costumo dizer que eu saí de Cajazeiras, mas Cajazeiras não saiu de dentro de mim. Eu mantenho Cajazeiras com a maior dignidade. Lá no meu carro tem uma plaquinha, eu amo Cajazeiras. Está guardado lá, fixado no meu carro. Por quê? Porque foi aqui que eu nasci. Foi aqui onde eu aprendi os meus primeiros passos. E foi aqui que eu deixei plantado as coisas que eu vi e os amigos que eu criei. Tive muitos amigos aqui dentro, muitos amigos. Como a cidade era muito pequena, eu perdi muitos pelo uso do álcool. Nossa, como eu perdi. Colegas de primário, colegas de ginásio, que enveredaram por outras estradas. E eu, graças a Deus, não modifiquei meu passo nenhuma vez. Porque eu acho que você tem tudo para formar uma história. Você tem tudo para formar um livro. Você não forma porque não quer, mas você tem. Doutor Rafael Holanda, o senhor falou que está aposentado, mas que ainda atende, tem essa disponibilidade de ainda, quando algum profissional entra em contato. Doutor, precisamos aqui das suas mãos, do seu trabalho, da sua ajuda. E o senhor sempre disponível. Nós gostaríamos de saber, aqui da nossa cidade de Cajazeiras e da região, são muitos casos que chegam até Campina Grande? Olha, tem muitos casos. Antigamente eu recebia mais. Por quê? Porque o hospital que eu trabalho era o hospital que era
referenciado para receber todos esses doentes. Hoje é o trauma. Eu trabalhei no trauma, mas você sabe, o cabo vai cansando à medida do tempo. Aí você me recolheu ao Hospital do Itagino. E eu já disse, inclusive, para o pessoal daqui, quando tiver problemas, tiver alguma dificuldade no trauma, me telefone que eu resolvo o problema no Itagino. Eu não posso ir de encontro ao trauma. Primeiro, porque o diretor é muito amigo meu, eu gosto muito dele. E segundo, que o Hospital do Trauma é reverenciado. Mas se precisarem, não meçam distância. Nós estamos sempre às ordens. Doutor Rafael, registrando ainda a mensagem de Maninho, ouvidor do município, do meu amigo Marlon Silva, ele que está na cidade de Cachoeira dos Índios, sistema de som Rádio Quatiara, retransmitindo nesse momento, Cachoeira dos Índios nos ouvindo nesse momento, Francisca dos Santos, nossa amiga Chiquinha, Rosana Braga Oliveira e Maria Ronária, todas essas pessoas parabenizando. E como o senhor disse, muitos amigos, né, doutor Rafael? Fiz muitos amigos mesmo. E gosto de atender. Às vezes a pessoa diz, o senhor não se lembra de mim, mas tal, o senhor me salvou um parente meu. É como aquela história, eu fiz medicina sem precisar de aplausos. Aplausos deixa para político, para atores, atrizes. Porque eu fiz nada mais, nada menos do que minha obrigação. Pode ter certeza absoluta que o médico, para ser médico, ele tem que fazer nada mais, nada menos do que a sua obrigação. O que é a sua obrigação? É atender com dignidade, com respeito, a todos aqueles que lhe procuram. Porque muitas vezes o cara lhe procura para resolver um problema e a sua palavra e o que você diz é o suficiente para curá-lo. Medicina não se faz com aparelhos fantásticos. Não, medicina se faz com o que a gente faz diuturnamente. Com humanidade, né? Humanitário, fazer com carinho, com afeto. Você às vezes, rapaz, o doente morre e a pessoa sai agradecida. Por quê? Porque você lutou. Você não foi cara que cruzou os braços na hora que o paciente chegou. Você foi um cara digno, você lutou com o paciente. Mas, lamentavelmente, você não pode ter a força divina. Doutor Rafael, nesse momento que o senhor falando sobre a morte, que é algo diariamente que está nas mãos do senhor, o senhor presencia isso. Naquele momento que o senhor está lutando pela vida e a morte está aqui, do lado, e o senhor trava essa batalha com a morte. E quando o paciente morre, doutor Rafael? É muito triste, muito triste. Eu me lembro, eu vou contar também mais uma história que aconteceu comigo. Eu atendi um cidadão, um jovenzinho, de 15 anos. Me chegou meia-noite, vítima de acidente de trauma de crânio, uma moto de 750 cilindradas que seu pai tinha lhe dado. E o menino em alta velocidade entrou num poste. Pronto, chegou no hospital extremamente grave. Família toda lá, e eu subi. Eu passei de meia-noite às 5h30 da manhã lutando com esse rapazinho. E, lamentavelmente, em decorrência das lesões graves cerebrais, sangue por todo canto, saindo pela boca, nariz, pelo ouvido, desci e o pai estava sentado. Quando ele chegou, ele disse, doutor, e aí? Eu digo, seu filho morreu. Aí ele imediatamente se levantou, pegou na minha camisa assim, e disse, o senhor é um assassino. Eu digo, não, meu velho, assassino é você. Você ensinou os primeiros goles de bebida a seu filho. Por isso que ele chegou aqui embriagado. Você deu uma moto de 750 cilindradas a seu filho de 15 anos. Então você só faltou apertar o gatilho. E você apertou o gatilho. Assassino é você. Eu apenas tentei fazer o que for possível. Na mesma hora, esse cidadão relaxou, começou a chorar aqui no meu ombro. E hoje é um dos grandes amigos que eu tenho, lá em Campina Grande. Mas ele sentiu que eu tinha que fazer isso. Mas ele não olhou a maldade que ele fez com o filho. Porque você vê,
O que é que está acontecendo nesse mundo? O que a gente está vendo, as crianças morrendo na sua fase prematura, as pessoas no melhor momento de sua produtividade, aleijadas, em decorrência de quê? Da bebida, da droga, entendeu? Alta velocidade. Alta velocidade em carro e moto. Porque quando você não encontra uma razão de ser, você não justifica outro erro. E um dia desse eu fui de Campina Grande até Bananeiras, passar um fim de semana com o meu pessoal, e eu digo, eu vou fazer questão de anotar daqui até Bananeiras quantas pessoas eu vou encontrar com capacete, proteção, qualquer coisa. Eu encontrei. Eu lhe digo a você, depois das 100 pessoas que eu fiz um aparato geral, eu encontrei 3 pessoas que estavam andando condignamente. Capacete, aparelho de proteção. Mas encontrei muitos que levavam dentro de si 3, 4 pessoas. Eu me lembro muito bem de um cidadão extremamente embriagado numa moto. Ele levava uma criança na frente dele aqui, atrás outra criança e mais atrás a mulher. E ele, quando entrou numa curva, pegou um caminhão. Matou a criança. Morreu o homem. A outra criança que estava entre ele e a mulher afundou a cabeça. Essa eu operei, graças a Deus saiu. E a mulher perdeu as 2 pernas. E aí, qual foi o produto que foi que esse homem fez na vida? Morreu e matou. Matou um filho, amputou a mulher, o outro ficou com a falha óssea grande, mas graças a Deus evoluiu satisfatoriamente. Mas única e exclusivamente por conta da embriaguez. Única e exclusivamente por conta da embriaguez. Então, o momento que o senhor faz um alerta também a todos os jovens, aos senhores e senhoras também, que muitas das vezes são imprudentes no trânsito, Outra né? coisa que eu estranhei aqui em Cajazeiras é que ninguém usa cinto de segurança nos carros. Eu, pelo menos, eu não sei se minha vista está ruim ou está havendo algum problema, mas eu não enxerguei ninguém usando. Raramente eu passei no sinal assim e olhei uma vez. Um cara que estava com cinto de segurança era eu. E meu pessoal, minha mulher de lado com cinto de segurança, e eu olhando, eu digo... Aí eu perguntei até a um cidadão aí. Eu entrei na caminhonete com ele, botei meu cinto de segurança, ele não botou. Eu disse, meu amigo velho, me diga uma coisa, e o cinto de segurança não se usa aqui não? Ele disse, não. Aí está tudo errado, está tudo errado. Quer dizer, precisa alguém ver isso. Porque o cinto de segurança é extremamente importante. Você vê aquele rapaz que morreu agora, o cantor e a noiva dele. Cristiano Araújo. Não tinha sido. Se ele tivesse com cinto de segurança, ele sairia do mesmo jeito que saiu o motorista e o cara da frente. Exatamente. Não é verdade? Então você vê isso. E eu estranhei em Cajazeiras, eu digo, tá, não tem cinto de segurança aqui. Aí você tem que me responder, por que não se usa cinto de segurança aqui? Essa questão de que a cultura, doutor Rafael Holanda, que eu acho que não somente em Cajazeiras, mas em algumas outras cidades também da nossa região, de que em moto não precisa usar os 2 capacetes e que em carro não precisa usar cinto de segurança, a não ser quando for passar na Polícia Federal, porque essa grande cultura que tem que ser desmistificada e a população tem que entender que o cinto de segurança não é somente um meio para multar, mas sim para salvar a sua vida em um acidente. Isso é uma verdade. E outra coisa, deixa bem claro, que independe do impacto que você recebe. Porque traumatismo de crânio só mata dependendo da distribuição de força no crânio. Eu já vi nego cair do 4º andar e escapar. E já vi uma criança morrer de uma queda de um velocípede. Então, depende da coisa. Outra coisa, aqueles capacetes não foi feito para proteger o cotovelo. O capacete foi feito para proteger a cabeça. E dependendo do capacete, porque tem capacete aí que o cara compra 2 capacetes, se você der um croque, ele afunda. Então tem que ser um capacete das características clássicas. O Inmetro diz um negócio, depois o Detran desfaz.
O cara chegou ao ponto de dizer que uma tal de uma cinquentinha não era para ter emplacamento. Quer dizer, você vai colocar um cidadão em cima de uma motocicleta. Sim. Sem... Agora, bota esse cidadão para bater numa pessoa na velocidade Exatamente. que ele vem para ver se ele não mata. Mata do mesmo jeito. Isso não tem lógica. Tem que ser revisto isso aí. Alguém pode até ficar chateado. Puxa, o doutor falou lá que a gente não usa cinto. Mas eu não vi, sinceramente. É uma verdade, Eu realmente. tenho procurado ver, eu normalmente já boto meu cintozinho, mas eu notei que muita gente aqui não usa. Não estou generalizando. Mas Não, é 90% da população. Mas estou dizendo que muitos não usam. E achei estranho, só isso. Foi a única coisa estranha que eu achei em Caiazeira. Aí eu digo, não, mas esse vício eu não vou pegar não, porque se eu for pegar lá na frente, eu não vou pegar não. Doutor Rafael, nós fazemos aqui a TV Diário do Sertão, em nome de Peterson Santos e de toda a nossa equipe. Nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, gostaríamos de agradecer a presença honrosa do senhor aqui ao vivo nos nossos estúdios. O senhor que pôde conhecer também um pouco da TV Diário do Sertão, essa TV que é de Cajazeiras, que o senhor ao vivo aqui no nosso programa. Gostaríamos de agradecer e deixar as suas considerações finais aos telenautas, que são muitos, seus amigos cajazeirenses, e que logo após estará também disponível no portal Diário do Sertão essa entrevista, onde você pode acompanhar e compreender um pouco mais da vida do médico, Dr. Rafael Holanda. O senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, primeiro porque hoje pela manhã eu estive na TV, ou na Rádio Arapuã, e dei uma entrevista, e depois alguém me telefonou do Diário do Sertão, dizendo que era da TV. Eu digo, rapaz... Inclusive fui eu que telefonei, Me surpreendeu pelo desenvolvimento, quer dizer, Caiazeira, dia a dia, está mostrando a outra face dela. E desejo, antes de tudo, que o Diário do Sertão se transforme, na realidade, numa televisão que possa chegar aos nossos canais lá em Campina Grande. Se Deus quiser, nós teremos entrando na TV a cabo para ver direitinho. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Eu acredito que pela boa vontade do Peterson, de vocês, de uma maneira geral, isso vai se concretizar. Isso vai chegar a um denominador comum. Agradeço também a Cajazeira pelo carinho e a maneira com que me recebe aqui. Com certeza absoluta, permanecemos com respeito, com dignidade a você, independente de quem você seja, contanto que quando necessitar de alguma coisa, tenha certeza que eu faço com o chapeado o que posso fazer com o industrial. É a mesma coisa, porque medicina diferenciada não é medicina. Medicina tem que ser conjunta e com dignidade e respeito. E é o que falta em alguns profissionais, doutor. Muito obrigado.